aparecendo? Uhum. Show. Então, prazer, né? A metade aí da turma acho que não me conhece ainda, mas eu sou a Lara, Lara Cristina, porque tem mais uma na sala. E eu e a Leiane, a gente vai apresentar, então, o workshop de Illustrator. A gente, primeiramente, né, a gente decidiu fazer um pouquinho mais básico, né, e a gente sentou e conversou, a gente preferiu por explicar o que seria as ferramentas mais tradicionais, digamos assim, né, do Illustrator, que muita gente, às vezes, até mesmo que mexe, né, trabalha com isso, acaba não sabendo o que é cada ferramenta, o que cada ferramenta faz. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho o que é o Illustrator, né? Então, basicamente, o Adobe Illustrator ele é um programa que foi para criação, né, de ilustração vetorial, com versão tanto para Windows quanto para Mac. E o Illustrator ele começou a ganhar vida lá em 1987 e ele, né, na verdade, começou para utilização especificamente de criação de logotipo. Então, ele era exclusividade para computadores ali da Apple, né? E só depois de uns 10 anos, mais ou menos, que começou a ser liberado para Windows também. Então, conforme os anos eles foram passando e as atualizações foram acontecendo, o seu uso expandiu muito mais no mercado. Então, chegando nessa atualização atual, ele acaba empregando muito mais recursos, né, para os designers gráficos e tanto para os profissionais de marketing, né, porque dá de fazer uma variedade de coisas que vocês vão ver posteriormente. E assim como outros programas da Adobe, ele é pago, né, como a gente já viu antes ali, mas vocês têm acesso. E tem aquela versão ali gratuita também de teste e tudo mais, e agora tem essa ali que a Profi acabou de passar. O que ele pode ser feito dentro do Illustrator, né? Então, dentro do Illustrator, a gente consegue fazer design de logo, como eu já havia falado, tanto pela flexibilidade e facilidade de criação de vetor. Vetor é tudo aquilo que não fica pixelado, né? Quando a gente vai fazer uma foto, alguma coisa assim, ela está em JPEG, em algum outro formato, quando a gente expande a foto ou o elemento, tanto faz, ele acaba ficando pixelado, que é aqueles quadradinhos, que todo mundo já deve saber o que é. Já o vetor não acontece isso, né? Então, por isso que ele é muito utilizado para a criação de logo, porque não tem esse problema ali de expandir, ficar distorcido, alguma coisa desse gênero. Também é muito utilizado para layout de sites, porque tem muito enriquecimento gráfico, então a quantidade de coisa que dá de fazer dentro do Illustrator acaba facilitando esse vínculo, né, do designer com o designer do site. Além disso, dá de fazer também animação. Tem a opção de salvar, né? Ali, quando a gente cria algo no Illustrator, a gente consegue gerar várias camadas. Cada coisinha que é feita dentro do Illustrator são camadas que são criadas. Então, quando a gente vai exportar, a gente consegue exportar nesse formatinho aqui, que ele executa um pequeno vídeo, né, com aqueles frames, aquelas camadas que foram criadas naquele arquivo. Isso é bem interessante. Obviamente, não fica uma animação como se fosse feito, sei lá, no After Effects, alguma coisa assim, mas fica uma animação que dá de quebrar um galho. Além de conteúdo interativo, né, tem toda uma questão de fazer vetorial para web, tem bastante possibilidade desse desenvolvimento de imagem mais interativa, né, que às vezes gifzinho, alguma coisa assim, dá de fazer uma grande variedade ali, justamente por essa questão do desenho vetorial, né, que dá de fazer uma movimentação bem legal, sem perder qualidade. E ilustrações no geral, assim, né? Porque tem pincel, cores diferentes, tem uma infinidade de ferramentas que dá de fazer e reproduzir ilustrações bem legais. Então, agora a gente vai apresentar as principais ferramentas. Essas ferramentas aqui que eu vou estar mostrando para vocês são as principais ferramentas ali do Illustrator, mas é um painel, esse painel aqui que eu selecionei é aquele painel profissional, né, mais avançado. Quando esse painelzinho de ferramenta é aquele mais simples, tem só, tipo, essas ferramentas realmente mais tradicionais, assim, né, mas aqui eu resolvi pegar o profissional mesmo, que é para vocês entenderem até, né? Porque posteriormente vocês podem estar mexendo ali e às vezes não vão saber o que significa cada ferramenta e assim vocês já vão meio que tirar algumas dúvidas.
Então, vamos lá. Primeiramente, né, aqui a gente começa com a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção, o atalho dela é a letra V. Quando clica nela, na letra V, ele já cria o atalhozinho. Todas as ferramentas que eu vou mostrar tem esse atalho do lado, até para às vezes facilitar, né? Tem gente que gosta de fazer as coisas com atalho e tudo mais. Então, eu coloquei ali já para facilitar esse acesso de vocês. Então, essa ferramenta de seleção, ela organiza e define o layout da sua arte ali, né? Você consegue posicionar, ampliar objetos com mais precisão e consegue medir e alinhar esses objetos, agrupar, fazer diversos movimentos ali, tanto em um único objeto ou também em um grupo de objetos, né? Então, aqui tem um videozinho exemplificando, ali a gente consegue mexer e redimensionar, colocar em cima um do outro, afastar, enfim, tem uma infinidade de opções. Depois a gente parte ali para a ferramenta de seleção direta, que ele seleciona pontos desses segmentos, que são aqueles pontinhos que cria na arte. Ó, que nem ali no vídeo, você consegue expandir ou dimensionar esses pontinhos, né? Esses caminhos ali do objeto, a gente consegue dimensionar para outros lados, deixar menor, maior, deixar as pontas mais circulares também. Isso é uma questão mais de ir mexendo e descobrindo qual o gosto, né? E o que vai de necessidade de cada arte. Seguindo, a gente vai para a varinha mágica, né? Acho que todos conhecem essa opção, mas é uma ferramenta que ela seleciona objetos com atributos semelhantes. Então, você pode usar essa ferramenta de varinha mágica para selecionar rapidamente um objeto que você deseja isolar daquela camada. Então, basta você clicar na parte ali do elemento que você deseja separar e pronto, né? Você faz essa separação bem mais rápida, né? Do que ficar ali, às vezes, recortando, pegando pontinhos por pontinhos. Depois a gente vai para a ferramenta de laço, que é uma ferramenta que permite desenhar uma borda de seleção à mão livre ao redor dos objetos e que você deseja selecionar, né? Então, aqui nesse caso, a gente faz, sei lá, um desenho, um círculo bem tosco, assim, só para onde a gente quer selecionar, e ele já seleciona automaticamente tudo isso ali que a gente, dentro daquele desenho que a gente fez. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem me falar, tá bom? Mas é porque a apresentação é um pouquinho grande, ainda tem ali a questão de prática, então eu queria fazer um pouquinho mais rápido. A ferramenta de caneta, a gente consegue fazer demarcações mais simples, desenhando com essa ferramenta. Às vezes, né, quer fazer uma linha reta, alguma coisa assim, ela é perfeita para esse tipo de seleção. E também tem essa questão, né, de criar demarcações ali um pouco mais compostas, fazer um desenho com pontos mais grotescos, assim, né? Então, essa ferramenta é bem simples de utilizar. Já a ferramenta de curvatura, ela é bem parecida com a caneta, mas ela simplifica ali a criação de caminhos que podem se tornar um desenho. Então, junto com nessa ferramenta aqui, a gente consegue criar alguns desenhos mais à mão livre, né? E fazer essas curvaturas que com a caneta é um pouquinho mais difícil. Então, essa ferramenta de curvatura, ela é bem legal. Depois a gente parte ali para a ferramenta de texto, né, que é o básico que eu acredito que todo mundo conheça, mas mesmo assim, né, ali com um clique ou fazendo uma caixinha de texto, a gente consegue dimensionar também o tamanho, o tipo de fonte, né, fazer bastante diversificação e alterar, né, movimentar essa caixa, fazer diversas substituições ali que ficam bem legais. Logo do ladinho ali do texto, a gente tem a ferramenta de segmento de linha, que quando a gente quer desenhar um segmento de linha reta por vez, né, sem ser muito demorado, alguma coisa assim, a gente utiliza essa ferramenta, que ela é super versátil e deixa a linha bem retinha, né, não fica aquela linha meio torta. Depois a gente vai para a ferramenta de retângulo, ali também, dentro dessa ferramenta, né, sempre que tem esse retângulozinho ali,
sempre vai ter mais opções, né, dentro dessa ferramenta. Então, aqui dentro também a gente tem a opção de círculo, para fazer círculos perfeitos. Nesse caso aqui do retângulo, a gente consegue criar retângulos e quadrados perfeitos, né, e conseguir modificar ali o tamanho dele, aqueles pontos, né, conseguir fazer desenhos mais retos possíveis dentro dessa ferramenta. Depois a gente parte ali para a ferramenta de pincel, que desenha linhas mais caligráficas, né? Realmente parece um desenho à mão mesmo, né? Mais à mão livre, e fica mais algo artístico, né? Tem mais essa pegada artística e não tanto vetorial e ilustração em si. A ferramenta Shaper, ela é feita para transformar os gestos naturais em formas vetoriais. Então, às vezes, a gente faz um círculo bem mal feito com essa ferramenta aqui, ele identifica que é um círculo e ele forma um círculo perfeito, ou um quadrado, e infinitas formas ali, quando a gente precisa, às vezes, algo mais rápido e não quer utilizar outras ferramentas, ou às vezes está fazendo uma ilustração, um desenho, alguma coisa nesse sentido, e não quer ficar trocando de ferramenta, essa opção é bem legal. A ferramenta de borracha é o básico, né? A gente passa ali a ferramenta e retira tudo aquilo que quer ser apagado de detalhes, né? E traços que são indesejados no nosso projeto e faz de acordo com a nossa vontade. A ferramenta de rotação é aquela mais tradicional, né? A gente usa ela com o objetivo de girar ao redor de um ponto fixo, né? Então, geralmente, o ponto fixo fica bem no centro do objeto, ou da ilustração, enfim, e ali a gente consegue redimensionar ele e fazer de diversos ângulos e mexer ele de diversas formas. Logo ao lado, temos a ferramenta de escala, que é onde a gente redimensiona os objetos ao redor de um ponto fixo também, e ele faz aquela questão de aumentar e diminuir, e não deixar o objeto deformado, né? Tem muita gente que acaba, às vezes, vai fazer alguma ilustração, alguma coisa, fazer uma arte, e tenta fazer ali por si só, né, de aumentar ou diminuir o objeto e fica deformado, fica, né, bem achatado às vezes, né, quem nunca percebeu isso em alguma arte. Então, essa ferramenta, ela acaba solucionando esse problema e diminuindo esse risco dessa falha, né. Depois a gente tem a ferramenta de largura, né? A ferramenta de largura, ela permite criar uns traços com larguras variáveis. Aqui nesse exemplo a gente consegue ver, né? A gente desenha ali algum círculo, alguma coisa assim, e as pontas deles a gente consegue dimensionar e diferenciar ali a largura e tudo mais, e fazer um objeto mais diferente, assim, né? A ferramenta de transformação livre, ela dimensiona, gira ou inclina aquele objeto selecionado. Então, é aquela ferramenta mais padrão. Depois a gente tem a construtora de formas, que muita gente não conhece, né, ali no Illustrator, que é uma ferramenta que a gente consegue construir formas mesclando, a gente consegue, né, na verdade, criar uma forma mesclando outras formas, que nem nesse caso aqui, nesse exemplo que eu peguei, são vários círculos que foram criados e a gente mesclando todos eles, a gente forma uma nuvem. Então, não precisou ser feito à mão livre, demorar tanto, mas ali criando várias formas de círculo, a gente conseguiu selecionar todas e formar uma nuvem perfeita e bem vetorizada. Já ao lado, essa parte aqui é a ferramenta de grade de perspectiva, então ela é bastante usada quando a gente vai fazer alguma ilustração em 3D, alguma coisa assim, que também é algo que dá de fazer ali no Illustrator. É uma ferramenta bem legal que a gente consegue estar fazendo efeitos em 3D, e essa grade de perspectiva, ela ajuda bastante nessa questão, porque ela aproxima muito a uma cena de superfície plana, e como se a gente estivesse realmente olhando e captando aquilo com os olhos humanos, né? Então, fica bem realístico. Ali a ferramenta de malha, ela é um objeto, ela transforma, né, um objeto de malha em algo multicolor. Então, a gente consegue selecionar
várias cores e fluir dentro de si, né? Então fica algo bem com bastante transição suave e de um ponto para o outro, não fica aquela coisa muito dura e ruim de ver, né? E nessa mesma pegada ali de transição de cores e tudo mais, a gente tem o gradiente, que é logo ao lado, que é o mais conhecido no caso, que é o mais prático e fácil de utilizar, que a gente ajusta ali os pontos iniciais, da onde começa a cor e onde termina. A gente consegue colocar e mudar ali a intensidade, tem toda essa questão que a gente consegue alterar, né, no gradiente, e dentro desse objetivo, o gradiente consegue trazer bastante resultado na questão de opacidade, sem marcação, sem essas coisas mais grotescas, que fica bem legal. Temos também a ferramenta de conta-gotas, né, partindo ali para essa área mais de colorimetria. A ferramenta de conta-gotas é onde a gente seleciona essa ferramenta e clica no objeto que a gente quer fazer a coloração. Então, a gente clica no objeto, depois clica no conta-gotas e clica na cor ali onde a gente quer captar. Então, aquele objeto que estava selecionado enquanto a gente segurou o conta-gotas, ele vai ser colorizado por aquela cor que a gente selecionou. Então, isso é bem legal para quando a gente está fazendo alguma ilustração. Às vezes, até pega alguma ilustração da internet, alguma coisa assim, quer colocar na identidade visual da empresa, ou, né, do trabalho, sei lá, enfim. Facilita na questão ali de não precisar ficar trocando cor por cor. A gente consegue selecionar, vamos supor, vários objetos e fazer essa colorimetria ali bem tranquilo. Depois a gente tem a ferramenta de mesclagem, que ela cria com uma série de objetos, a gente mistura todas as cores e ela forma um objeto com várias cores. E nesse caso aqui, a gente fez 2 estrelas, um círculo, a gente junta eles e fica um objeto contínuo com 3 cores, de acordo com os objetos que a gente interligou. Temos também a ferramenta de pulverizar símbolos. Nessa ferramenta, ela permite que a gente adicione uma grande quantidade de objetos idênticos a uma prancheta. Então, às vezes, sei lá, quero fazer algum efeito de estrela, céu estrelado, alguma coisa assim. Tem uma galera aí que gosta de fazer ilustração mais realística, consegue fazer isso. Em vez de fazer, sei lá, estrelinha por estrelinha, a gente consegue selecionar essa opção, colocar a estrela ali, né, nessa configuração e literalmente como o pulverizador, a gente consegue criar uma infinita quantidade de símbolos em uma vez só. Depois a gente tem ferramenta de gráfico, isso é o que a gente usou bastante no último semestre também, gráficos e coisa. E se a maioria soubesse disso, teria facilitado muito a vida de muita gente. Mas tem a ferramenta de gráfico em colunas, onde a gente consegue criar um gráfico muito rápido e muito fácil ali dentro do Illustrator mesmo. A gente consegue daí configurar a cor, configurar os dados, bem tranquilo e fica algo com alta qualidade e bem fácil de exportar e tudo mais. Por fim, a gente tem ali a ferramenta de prancheta, que é onde a gente cria as pranchetas separadamente para imprimir ou exportar determinado arquivo, né? Então, a gente consegue fazer de diversos tamanhos, diversos formatos, e tudo dentro de um arquivo só. Então, às vezes precisa fazer um post, um flyer, alguma coisa assim, quer ter os arquivos tudo no mesmo documento, a gente consegue fazer isso. E a ferramentinha de mão, que é a mais tradicional, é onde a gente consegue mover, ampliar, dar zoom, né, tanto na imagem quanto na prancheta. Isso é o mais básico, digamos assim. E agora chegou a hora de a gente praticar um pouquinho. E agora é com a Leiane. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Leiane. Lara, pode parar a tua apresentação ali para mim compartilhar a minha? Dá para ver minha tela? Dá sim. Legal, a Jéssica falou ali da ferramenta, é isso aí, né? Com essas trocas, mesmo quem já mexe, sempre aprende alguma ferramenta nova, né? Legal. Antes de mostrar uma peça para o Instagram, eu vou mostrar acho que se chama vetorização, que eu fiz com a ferramenta caneta e a ferramenta curvatura.
só fazendo os traços do rosto dele, os traços principais, eu consegui fazer o contorno, o desenho do rosto dele para que ficasse o mais semelhante possível. Então, é só usar a criatividade aí e tudo é possível aqui dentro. Eu vou mostrar também agora uma peça para Instagram e vou mostrar inicialmente como é que a gente vai criar ela, né? A gente vai aqui nessa parte de cima que vai ter o arquivo, eu vou em novo, e aqui eu tenho os padrões de tamanho que a gente usa, né? Para web, para impressão, para vídeo, arte, ilustração. Nesse caso aqui, como é uma arte para o Instagram, eu vou usar o web comum. E aqui eu vou usar a largura e a altura de 1080 por 1080. O padrão aqui para a web é pixels, então eu vou manter aqui em pixels. E vou deixar em 72 ppi, que é ele que define também a qualidade da minha arte. Se fosse em impressão, aí eu usaria aqui milímetros, e aqui eu usaria o CMYK também, né, que isso é bem importante, que a professora já tinha explicado anteriormente em uma aula, e em impressão eu colocaria aqui o 300 ppi, que aí seria em alta resolução. Aí aqui eu teria a prancheta quadrada, que é onde eu vou trabalhar a minha arte. Eu só vou fechar aqui, porque eu vou usar ela... Opa! Vou usar ela aqui dentro mesmo. Aqui eu usei algumas opções com fundos diferentes aqui na arte. Eu usei ele com a cor sólida, com gradiente e com textura. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso. Inicialmente, nós iríamos usar a ferramenta retângulo lá que a Lara falou, e aí eu iria criar uma forma, né? E eu posso usar o conta-gotas para usar a cor aqui que eu quero de preferência. Depois disso, a gente iria para o texto, aí eu venho na ferramenta texto, abro uma caixa aqui. Opa! Desculpa, gente, estou nervosa. Pronto. Fica tranquila, tá? Uma coisa importante aqui é que quando eu uso a ferramenta texto só com um ponto... Opa! Só com um ponto. E eu escrevo aqui dentro... Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Eu uso só com um ponto. Se eu for mexer nela, se eu for fazer isso, eu vou conseguir deformar a minha letra. Agora, se eu quero um texto grande, eu vou abrir e colocar aqui. Aí eu consigo mexer o meu texto melhor e incluir um texto maior aqui dentro. Se eu for abrir ela, eu consigo cada vez mais colocar texto aqui dentro. Aqui no texto, eu só vou copiar, então, o que eu tinha colocado aqui. E aqui eu consigo também... Espera aí. Opa. Eu consigo mexer no meu texto, eu consigo colocar ele centralizado ou para um lado, para o outro, colocar justificado também, mas nesse caso eu vou colocar ele para esquerda. Aí eu deixo ele aqui e vou adicionar agora as imagens. Espera aí um minutinho. Enquanto a Leiane busca as imagens, eu acho interessante destacar o que ela colocou ali do texto, tá? Que são duas formas de trabalhar no texto. Tanto no Illustrator quanto no Photoshop você consegue, que é o texto contínuo ou o texto de parágrafo, né? Então, o primeiro está sendo trabalhado, você consegue mexer ele quase como se fosse uma forma, e no segundo como um bloco de texto mesmo, que aí fica as formatações mais parecidas com Word, por exemplo. Uhum. Aqui eu fui na minha área de trabalho, só arrastei a imagem aqui para dentro do Illustrator e eu vou incorporar ela. Quando eu não incorporo, é como se eu precisasse de um link dentro do meu computador para conseguir buscar essa imagem.
caso eu não incorporasse ela, se eu abrisse esse arquivo em outra máquina, a imagem não apareceria aqui. Então, é bem importante incorporar a imagem também. Depois disso, eu venho com a ferramenta retângulo novamente e vou criar uma forma para colocar ali atrás, como eu fiz no outro. Esse aqui eu trago para frente, é só clicar com o botão direito, organizar, trazer para frente. E aí eu ajusto ela aqui dentro. Opa! Aqui também é importante que eu preciso pressionar a tecla Shift para que ela também não se deforme. Alguns computadores hoje têm a atualização e não precisa mais selecionar a tecla Shift, mas no meu caso, como eu não tenho, eu preciso selecionar para que a imagem não se distorça. Coloquei ela aqui dentro, aí eu posso agrupar ela, que eu uso Ctrl Shift, ou seja, quando eu fizer isso, quando eu agrupar, todas as vezes que eu movimentar essa imagem, ela vai estar linkada, posso dizer linkada com a imagem, e ela vai se arrastar também, assim. E aí eu consigo movimentar o tamanho dela. Não vou fazer exatamente como está ali, porque senão eu vou levar muito tempo. Aí eu venho aqui com a ferramenta conta-gotas e seleciono onde eu quero que pegue a cor, nesse caso ali na outra imagem, que é o verde claro. Venho de novo com um retângulo e aí coloco aqui. Aí eu posso alterar a cor aqui onde tem esse quadradinho, eu consigo alterar a cor ali do meu elemento. Para duplicar um elemento também, eu seleciono a tecla Alt, eu consigo fazer um elemento igual a esse que eu tenho ali. Aí eu só ajusto aqui. E trago o texto para frente. Assim. Aí, de novo, ali para eu trazer mais um elemento, eu venho na minha área de trabalho, arrasto. E vou incorporar a imagem de novo, para que eu não perca ela quando abrir em outro lugar. E aí seria o processo dessa primeira imagem aqui. Agora, para eu colocar textura... Espera aí. Para eu colocar textura na imagem, como eu faria? Eu colocaria primeiro a forma aqui e eu traria a minha textura, que eu peguei num banco de imagens e trago ela para dentro do Illustrator, incorporo. Eu vou ampliar ela para que ela fique no tamanho ideal aqui, eu posso cortar ela também. Se eu quiser cortar a imagem, eu posso vir aqui. Ajustar ela. E eu venho... Prof, tu sabe se eu tenho como tirar essa parte aqui de cima do Teams? Não, fica bem em cima, né? Não sei. Sim. Eu me embanando com isso de vez em quando. Fica um negocinho bem em cima de onde a gente precisa clicar. Ah, eu vou lá dar uma minimizada na tela só para aparecer embaixo. Clicar no que eu quero. Não tem problema. Eu venho aqui em opacidade, com a minha textura selecionada, eu venho em opacidade, e eu vou aqui selecionar o tipo, eu vou colocar em multiplicar, e é como se eu tivesse colocado a textura nesse meu elemento que estava embaixo dele. Deixei a textura de papel, no caso. E aí, depois disso, eu posso trabalhar com os elementos que eu tinha aqui antes. Que aí seria essa minha terceira opção aqui. A outra opção aí seria o gradiente, que eu venho aqui nas minhas opções aqui em cima. Pode usar o atalho também, mas eu não tenho muita afinidade com os atalhos e nunca lembro a maioria. E aí eu consigo usar o gradiente aqui também. Por exemplo, eu preciso estar com o meu fundo selecionado, que eu quero que tenha o gradiente,
E aqui eu consigo selecionar as cores. Eu deixei aqui um exemplo de paleta de cores que eu quero usar. E aí eu venho aqui, seleciono essas bolinhas, que é onde eu posso adicionar mais cores. Nesse caso, eu quero a cor mais forte aqui, que seria o meu verde. Eu venho na ferramenta conta-gotas e coloco aqui. Nisso eu consegui ir ajustando o tanto de gradiente que eu quero e adicionando outras cores, né? Eu posso colocar mais bolinhas aqui também. Aqui eu coloco mais um tom da arte que eu quero. E é só usar a criatividade para usar várias cores dentro do modelo que você está trabalhando. No meu caso, eu só usei 2 tons mesmo, porque eu não queria muito colorido e que não chamasse tanto atenção para o meu fundo. E é bem importante também ir sempre salvando o arquivo, porque às vezes o Illustrator está muito pesado, ele vai travar, então a gente pressiona a tecla Ctrl e o S para salvar o arquivo, para que não tenha chance de eu perder tudo que eu fiz até agora. O processo para salvar a imagem, eu venho aqui no painel de cima, exportar e salvar para a web. Aqui, como eu tenho 4 pranchetas, aqui eu quero salvar, eu seleciono a prancheta e salvo. Aí eu vou ter que fazer isso um por um, para que eu consiga salvar todas em um arquivo separado. Aí, por exemplo, vou colocar aqui Arte 4. E é basicamente isso. Essas são as ferramentas mais básicas do Illustrator. Tem como fazer várias coisas aqui dentro. Acho que um que também é bem interessante é quando eu duplico a última ação que eu fiz, que aí eu seleciono aqui, eu vou copiar com a tecla Alt e depois eu vou selecionar o Ctrl D, que ele vai copiando da mesma forma que eu fiz. Isso também auxilia muito no dia a dia de quem está fazendo as artes. E eu acho que é isso, acho que a gente pode voltar para a apresentação ali, que tem umas dicas finais. Legal. Olha, como tu falasse, no final não tens muita afinidade com os atalhos, mas quando tem o atalho, como é útil, né? Sim, ajuda bastante, porque às vezes não lembra ali no painel onde buscar, e aí já sabe os atalhos de cabeça. Eu sempre indico aprender os principais. Claro, o Illustrator tem alguns atalhos que daqui a pouco tu tá com 4 teclas, né? Então é quase tocar guitarra, então não precisa tanto. Mas os principais atalhos é importante todo mundo aprender, porque aumenta a produtividade e, segundo, evita ler, tá? Eu digo assim, né? Google Tabelinhas de Atalho para praticar. Isso aí, Alice, isso é muito bom, porque tudo que você faz de atalho, você está evitando excesso de movimento no mouse, né? Então, ajuda também a proteger aí as suas mãozinhas. Sim. Show. Pode passar então... ali, Laura. Opa! A gente, então, fez ali a prática, né? Uma coisa que é bem interessante ali, que nem a Leiane estava mostrando para vocês, que ela usou uma paleta de cores ali, não sei se vocês viram, mas foram várias tonalidades de verde. Então, isso que é o legal ali dessa ferramenta do conta-gotas, principalmente, se você trabalha para alguma empresa ou para várias empresas, é bem legal ter essa paleta de cores, porque você consegue selecionar e sempre manter o mesmo padrão, né? Não fica naquele negócio, eu acho que é essa cor, eu acho que é esse tom de verde, eu acho que... Não, ali a gente tem uma paleta de cores, a gente sempre consegue pegar essa mesma tonalidade. Então, aí a gente separou algumas dicas, né? Dica boa é a dica compartilhada. Então, a Leane já tinha falado um pouquinho ali, né? Como que faz para salvar, mas a gente deixou aqui algumas dicas de como fazer para salvar impresso e como fazer para salvar em arquivo para web, né? Geralmente, isso é uma dica que eu uso bastante. Quando é para fazer post para as redes sociais, eu sempre salvo em PNG, porque PNG, a qualidade sempre fica um pouquinho melhor ali nas redes sociais.
principalmente no Instagram, porque o Instagram come bastante qualidade e o JPEG acaba, por aquela questão de ser pixelado e tudo mais, às vezes acaba da qualidade ficar um pouquinho mais baixa. Então, é bem interessante essa dica. E daí, por hoje é só. Muito obrigada. E segue lá. A Leane não tem Instagram profissional, mas vocês podem estar me seguindo, porque eu tenho. Eu sou designer e social media, então quem quiser ir, lá eu posto algumas diquinhas também, às vezes algumas dicas mais rapidinhas pro dia a dia e coisas de conteúdo. Se vocês quiserem me seguir, dar aquela força lá, é só me seguir. E obrigada. Zé Luz está pedindo voltão para bater um story. Esse? Esse Zé. Ô, prof, só Oi. mais uma coisa que eu acho que também é bem importante ali, quando a gente vai salvar alguma coisa para enviar para a gráfica, quando tem texto, a gente salvar em curvas é bem importante, porque na gráfica ele pode perder a formatação, aí ele vai sempre colocar a fonte padrão ali do Illustrator, né? Então, a gente pode ter feito uma coisa muito bonita, se a gente não salvou em curvas, vai chegar lá e vai desconfigurar tudo que a gente fez. Então, foi um trabalho em vão e a tua arte vai ficar feia. E também, principalmente em arte gráfica, tomar bastante cuidado na questão de ali na configuração da cor, porque o Illustrator geralmente, principalmente para a galera ali que baixa a primeira vez, alguma coisa assim, geralmente ele vem em RGB, ele não vem em CMYK. Tipo, né, quando a gente vai criar ali automático um arquivo. Então, é bem legal quando vai para realmente criar algo para gráfica, algo que vá ser impresso, tomar bastante cuidado, porque às vezes acontece de criar na configuração errada e a cor vir totalmente ao contrário do que a pessoa programou e fez no designer.